Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia de São Lucas. Isso mesmo, né? Peçamos a intercessão dele. E o Evangelho está em Lucas 10, de 1 a 9. Os trabalhadores são poucos. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pede ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu sustento, o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olha só como que começa o Evangelho. O Senhor escolheu 72. 72 são os leigos. Os 12 são os padres, os bispos, né? Os leigos sou eu, você que está me ouvindo, né? Escolheu 72 discípulos, enviou 2 a 2 na sua frente. O que é interessante, a toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. Um exemplo, você da Pastoral da Saúde, é o lugar aonde o próprio Jesus deveria ir. E da Pastoral Carcerária nos presídios, é o lugar onde o próprio Jesus vai. Entendeu? Então, meus irmãos, Jesus sempre usou a imagem, usou as imagens da realidade da vida daquele povo em sua catequese. A economia daquela região era fundamentada na criação de gado e na agricultura. Os anciões ricos, proprietários de terra, cultivavam trigo, cevada, uva, né, para a produção dos vinhos, né, azeitona para a produção de azeite. A economia também era baseada na pesca, na extração de sal, que era ainda muito abundante, especialmente no Mar Morto, né? E na extração da lenha, que era usada especialmente na sala do sacrifício do templo. Nos tempos da colheita eram usados os trabalhadores normais da fazenda e ainda era contratado os trabalhadores extras. Isso foi mostrado por Jesus em uma das suas parábolas, né? Os últimos serão os primeiros, aquela parábola, né? Na qual são contratados os trabalhadores livres que estavam na praça. A colheita que Jesus se refere neste Evangelho é a colheita de almas, ou de pessoas para ser juntas ao escolhido do reino de Deus. Em outras palavras, Jesus se refere ao trabalho do anúncio da palavra, esse trabalho que a gente faz aqui, né, no programa, junto com Arnaldo Gatti, com a professora Lindaura, com outros convidados, né, e muitos outros que têm os seus canais, né, o padre Mário Sartório e tantos outros, né.
onde nós temos uma colheita muito grande, representada pelo grande número de pessoas no mundo, em contraposição com o número bem pequeno dos missionários. Se isso já acontecia naqueles tempos onde a população era pequena, imagine hoje, com tantos habitantes em toda a terra. A verdade, meus irmãos, minhas irmãs, que precisamos de muito mais padres para a salvação da humanidade. Isto porque, lamentavelmente, nossa Senhora, o número deles é desproporcional ao número dos habitantes do mundo inteiro. Além de muitos serem chamados e poucos serem escolhidos, acontece que alguns seminaristas acabam por desistindo, mesmo antes de serem ordenados. E ainda, infelizmente, por sua vez, ficamos sabendo de alguns casos de desistência de sacerdote. A realidade é bastante preocupante, meus irmãos, minhas irmãs. E não podemos cruzar os braços achando que isso é um problema da igreja, Como eu disse no início, os 72 somos nós, leigos. Ora, nós todos que fomos batizados somos igreja viva. E, portanto, também cabe a nós fazer algo para os jovens que são chamados por Deus para o seguimento do sacerdócio, Respondam sim e sigam o caminho da sua vocação para a construção do reino de Deus na terra. Primeiro, a obrigação maior é dos pais, aos quais, em vez de evitar que seus filhos se entreguem ao serviço do reino, eles devem incentivá-los, ajudá-los a conduzi-los para as pastorais vocacionais, Mas, meus irmãos, infelizmente, muitas famílias têm sido barreiras vocacionais, sabia disso? Por questão de herança. Ele é o meu único filho. Para que ficar? Para quem vai ficar a nossa fortuna? Se ele for padre? Se ela for uma irmã? Por questões de apego exagerado ao filho querido ou por outros motivos mais, cada um de nós podemos fazer alguma coisa para contribuir com o aumento dos padres no mundo. Notamos que em cada comunidade sempre se destaca um ou mais jovens com a grande potencial vocacional. E talvez isso esteja sendo ignorado em casa, em sua família, especialmente pela mãe, por mais incrível que pareça, Portanto, nós leigos, ativos e participantes da comunidade paroquial, é que devemos incentivar esses jovens vocacionados para o seu ingresso no seminário local. Os discípulos enviados por Jesus receberam deles muitos poderes, principalmente o poder de cura. Isto porque era grande naqueles tempos o número de pessoas doentes. As péssimas condições de higiene, ausência de esgoto, de hospitais, a pobreza, meus irmãos, minhas irmãs, de muitos que não lhe permitiam uma alimentação saudável e sustentável. Tudo isso era a causa de muitas enfermidades daquela gente sofrida, pelos saduceus ricos, cruéis para com os pobres. O ser humano é assim. Infelizmente, o poder econômico corrompe e desvia o homem e a mulher dos caminhos de Deus. Então, no mundo de hoje, conhecemos a indústria da fé, que é uma exploração da fé dos irmãos ingênuos para ganhar muito dinheiro. Jesus veio para corrigir tudo isso. Jesus veio para apresentar uma nova aliança, um novo mandamento. Amai a Deus e o irmão, e o amor ao irmão é manifestado, acima de tudo, pela caridade. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. São Lucas, rogai por nós.